Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos ler aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, alguns versículos e vamos estar fazendo aqui uma reflexão nesses versículos. Eu vou ler aqui a partir do versículo 13, onde diz assim: Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, assim, aqui está se falando da história de Ana, que todos nós conhecemos, né? A história bem conhecida, quando Ana, ela era casada, porém, como ela não tinha filhos, né? O esposo dela tinha uma outra esposa, que era Penina, que tinha filhos. E Penina humilhava muito Ana por Ana não ter filhos. Porém, a Bíblia diz que foi Deus que fechou a madre de Ana. Então, se foi Deus que fechou a madre de Ana, é porque tinha um propósito. Mas o que eu quero fazer aqui, uma reflexão nesses versículos que eu li, não é, assim, nem essa questão sobre Ana, que todos nós já conhecemos. É uma questão de que, muitas vezes, nós temos um costume de julgar o nosso próximo. A Bíblia diz que só Deus pode julgar. E muitas vezes nós acabamos julgando os nossos irmãos. Quando nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para o rosto das pessoas e nós vemos um semblante diferente. E às vezes nós julgamos. Eu tenho um costume assim. Eu posso até ser curiosa, mas eu não costumo perguntar. Eu não entro muito a fundo no assunto, na vida de ninguém. Eu costumo ser bem discreta. Mas eu percebo quando a pessoa tá triste, quando a pessoa tá feliz. E às vezes eu olho para a pessoa e eu penso assim, aquela pessoa tá passando por algum problema. E mais para frente eu acabo descobrindo que realmente a pessoa tá passando por algum problema. A Bíblia diz no livro de Romanos que nós temos que comunicar. Fala assim: comunicai aos santos nas nossas necessidades. Em outras versões diz: comunicai aos irmãos em vossas necessidades. Então quer dizer assim que nós temos que compartilhar, e aí diz: alegrai com que se alegra e chorai com os que choram. Então assim que nós temos que compartilhar com os santos, né, com os irmãos, nas nossas necessidades. Mas muitas vezes nós fazemos errado, nós olhamos para a pessoa e nós julgamos: nossa, hoje ele tá com a cara triste, hoje ele tá com a cara tão feia, nossa, por que tá assim e tal? Pra que às vezes é na igreja? Pra que veio pra igreja assim? Mas nós temos que aprender muito na palavra de Deus, que não é assim que Deus nos ensina. Aqui o sacerdote Eli, ele olhou para Ana, ele viu que Ana não falava, mas apenas movia a boca dela. Então, o primeiro momento que ele olhou ali, a primeira coisa que ele julgou foi: ela está bêbada. Então, ele disse: aparta de ti o teu vinho. Porque ele pensou: ela está bêbada. Ele já fez um pré-julgamento. Só que Ana não estava bêbada. Ana estava aflita, Ana estava orando, cansada, aflita. Ana sabia o que ela estava vivendo, a humilhação que ela vinha passando, porque principalmente naquela época era função da mulher, era casar, cuidar da casa e ter filhos. Então imagina aí naquela época a mulher que tinha essa função, cuidar da casa, cuidar do marido e ter filhos. E ela não tinha filhos, era muito importante que tivesse filhos. Ela não tinha, o esposo dela arruma uma outra mulher, essa outra mulher começa a ter filhos e começa a humilhar Ana. Então, muitas vezes,
Muitas pessoas têm passado por muitas dificuldades, muitas pessoas têm passado por muitas lutas dentro de suas casas, lutas internas, até mesmo dentro de si, na sua mente. E às vezes a gente não sabe o que essas pessoas têm passado e a gente só olha para elas e vê a fisionomia, vê o que o rosto delas estão nos mostrando e a gente acaba fazendo um julgamento, só que um julgamento errado. Como aqui no primeiro momento que o sacerdote ali, ele faz esse julgamento, ele diz que Ana está embriagada e ela fala, não, eu não estou embriagada. Ela fala que dos cuidados dela, ela tem colocado diante do Senhor. Aquilo que deseja o coração dela, ela está colocando diante do Senhor. Só que ela está aflita. E ela estava ali naquele momento que o esposo dela subia ali para aquele lugar uma vez ao ano para ali orar e sacrificar ao Senhor. Então ela aproveitou o melhor momento para colocar diante de Deus as suas necessidades, para falar com Deus aquilo que ela necessitava, aquilo que estava causando aflição dentro dela. E quando ela fala, que ela abriu a boca, que ela falou, o sacerdote não julgou mais ela. Isso que me chama bastante atenção aqui, que a partir do momento que ela fala, e como diz aqui no versículo 16, no finalzinho, dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então o sacerdote responde assim para ela, vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição a que lhe pediste. Então ele também, a partir desse momento que ela abre a boca e fala a necessidade dela, fala que ela está orando, falando com Deus, ele já não julga mais. Ele já dá uma palavra abençoada, ele libera uma palavra de bênção sobre a vida de Ana. Nós temos que aprender muito com essa passagem aqui, porque muitas vezes tem pessoas que estão passando por alguma dificuldade e sente tanto desejo de se comunicar, tanto desejo de desabafar e fala com a gente. Às vezes a gente lança até uma palavra que deixa a pessoa mais triste. Então nós temos que pedir sabedoria a Deus, para que quando nós vermos alguém com semblante triste, abatido, nós não venhamos julgar. E se essa pessoa vier falar conosco, que nós venhamos ter sabedoria de dar uma palavra de ânimo, de dar uma palavra que faça com que aquela pessoa levante a cabeça e se alegre como Ana se alegrou. Aqui a Bíblia diz assim, e disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Então, assim, o semblante dela já não era triste. Então, nós precisamos ter sabedoria de como falar, e de não julgar os nossos irmãos, de quando alguém vier falar conosco que está passando por alguma dificuldade, que nós possamos ouvir com paciência, que nós possamos falar palavras de ânimo, palavras de fé, mas que nós não venhamos julgar, que nós não venhamos criticar essa pessoa, porque só sabe as lutas, as dificuldades quem tem passado, assim como Ana sofreu, assim como ela estava aflita. Mas aqui a Bíblia diz, aqui no finalzinho assim, e o Senhor se lembrou dela. Então o Senhor abriu a madre de Ana e Ana foi mãe, que era o que ela mais queria ser. Então que Deus possa estar nos abençoando cada dia mais, nos dando sabedoria, nos ensinando como agir, nos ensinando que quando alguém vier desabafar conosco, nós venhamos falar palavras de fé, palavras de ânimo, palavras que dão vida e não palavras que matam. Amém? Que Deus abençoe cada um.